Paz do Senhor, pessoal. Boa tarde. Que Deus possa nos abençoar nessa tarde. Que tenhamos uma tarde na presença de Deus. Amém? Então, vamos orar? Pai, muito obrigado por essa tarde. Obrigado por esse dia, Senhor, porque cada dia é um presente que Tu nos dá. Que nessa tarde, Senhor, possamos ouvir a Tua voz, aprender a Tua palavra, possamos orar e estar na Tua presença e derramar o nosso coração diante de Ti. Nós Te pedimos, Pai, que Tu venha nos abençoar essa tarde. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus possa abençoar a nossa tarde, que vamos estar estudando a Palavra de Deus. Essa semana e a outra eu vou estar ministrando a Palavra. Deu uma situação que o pastor Osmar não pode estar aqui ministrando, mas logo ele vai estar. Esteja orando por ele, né? Que Deus o abençoe, restabeleça a saúde dele, que Deus abençoe a vida dele. Então, esteja orando por ele e eu vou então dar continuidade ao nosso estudo de Atos que nós estamos estudando. E gostaria de convidar também você para que nas quintas-feiras, lembra quando eu falei, faça um propósito com Deus de oração para estar conosco nas lives nas quintas-feiras e orando e colocando o teu pedido na presença de Deus. O fato de ser uma live, de não ser um culto presencial, não quer dizer que você não possa fazer um propósito com Deus, de estar orando e de estar buscando a presença de Deus e colocando a tua petição na presença de Deus. Porque cada um de nós tem clamor no coração e tem pedidos que nós fazemos. Então, faça um propósito com Deus que no fim da live nós sempre vamos estar orando contigo pelo teu propósito, por aquilo que você está orando, por aquilo que você está batalhando em oração. Nós vamos estar, o pastor Osmar e eu, sempre orando contigo, pedindo que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o poder dele esteja sobre a tua vida, né? E que a resposta de Deus é fiel e ele responde, porque a palavra do Senhor diz: clamou esse aflito ao Senhor e ele ouviu. Deus ouve a nossa oração, Deus ouve o nosso clamor. Então esteja nas quintas-feiras colocando o teu propósito na presença de Deus. Amém? Também esteja conosco no nosso culto no domingo, né? Que temos o domingo pela manhã, temos o domingo à noite. Sábado nós temos o nosso trabalho com os jovens, temos o trabalho com os adolescentes, com as crianças, né? Então esteja levando o adolescente, a criança, os jovens, para que possa estar ouvindo a palavra do Senhor. E na terça-feira, às 20 horas, sempre temos o culto também ali na nossa sede, que é só um culto presencial, onde é que você ora, você ouve a pregação da palavra de Deus, você recebe oração. Amém? Então vamos estudar a palavra de Deus, vamos ler o texto. Nós vamos hoje ler capítulo 2, nós estamos no capítulo 2 de Atos, nós vamos ler então o versículo 14. Atos, capítulo 2, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Vamos ter mais um tempo de oração. Pai, hoje nós estamos estudando, Senhor, o livro de Atos, o início da igreja, da qual nós fazemos parte. Fala conosco, Senhor. Nos instrui na Tua palavra. Abre o nosso entendimento. Que haja uma mudança na nossa vida e sejamos edificados e cheios do Espírito Santo,
pelo poder da Tua palavra que age em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos estudar, continuar o nosso estudo. Nós começamos aqui no capítulo 2, no versículo 14, até o versículo 40, nós vemos o discurso de Pedro. Na verdade, nós vemos o primeiro sermão da igreja, o primeiro discurso, a primeira pregação, o primeiro sermão, nós vemos aqui no capítulo 2 de Atos, aonde vai começar o trabalho da igreja. Então nós vemos a primeira pregação, uma pregação impactante, que impactou as vidas e que pessoas se converteram. A Bíblia diz que só com aquela pregação 3.000 pessoas se converteram. Então nós vemos aqui a ação poderosa de Deus. E vamos então ver primeiro o que Pedro fala, como que é a pregação dele. A primeira coisa que Pedro faz, ali no versículo 15, para iniciar, nós lemos só o versículo 14, né? Mas agora nós vamos ver todas as explicações. Então Pedro primeiro começa com a explicação do versículo 15, que ele diz: esses homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Terceira hora do dia é 9 horas da manhã. Então, quando Pedro, lembra, é o primeiro sermão que Pedro está pregando. O primeiro sermão da igreja é esse aqui. Quando começa a igreja de Jesus, essa é a primeira pregação. Você quer saber qual foi a primeira pregação da igreja cristã? Pega aqui em Atos, capítulo 2, a primeira pregação, tá? Então, Pedro, ele já começa explicando o que está acontecendo. Porque o que estava acontecendo? Lembra? No estudo passado, nós falamos da ação do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo. Nós explicamos sobre o Pentecostes, como veio a ação sobrenatural do Espírito Santo. Nós falamos muito e explicamos a questão das línguas de Pentecostes, né? Fizemos um paralelo com a questão de 1 Coríntios, com a língua de Coríntios. Então ali no Pentecostes, nesse dia, eles falavam, aquelas pessoas simples, iletradas, incultas, galileus, pescadores, mulheres simples, o que eles estavam falando? Línguas que eles não sabiam, mas línguas de mais ou menos 15 povos que estavam reunidos ali, né? De várias etnias, de vários lugares. Então eles começaram a falar aquelas línguas. E aquilo foi algo impactante, porque eles falavam as grandezas de Deus, eles começaram a falar. E aí alguns começaram a zombar, estão embriagados, né? Porque nós lemos no versículo 12, anterior ao que nós lemos, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Aí que Pedro levanta e começa a explicar o que está acontecendo, o que é aquele fenômeno, o que é esse sobrenatural que está acontecendo. Aí Pedro primeiro diz: ninguém está embriagado aqui. É 9 horas da manhã, a terceira hora do dia, ninguém está embriagado. E eles estavam falando as grandezas de Deus em vários idiomas que eles não conheciam e eles estavam falando. Aí Pedro começa a dizer também, a explicar o que está acontecendo. Primeiro, eles não estão embriagados e é o cumprimento da profecia de Joel. Aqui nós vamos ver em Atos 2, aqui no versículo 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos.
até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É isso que o profeta Joel escreveu. Essa é a profecia do profeta Joel. E aqui Pedro começa a falar o que está acontecendo. Foi o que o profeta Joel disse que ia acontecer. Nos últimos dias, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Só para você entender, os últimos dias eles começaram no início da igreja. Quando começou a igreja, ali começou os últimos dias. Então, realmente, nós estamos muito perto dos fins dos tempos. Embora a nossa visão de tempo, lembra que eu sempre tenho explicado, de acordo com a palavra de Deus, é diferente da questão de Deus, como Deus vê o tempo. Porque Deus é o criador do tempo. Ele está fora do nosso tempo. Nós estamos limitados ao tempo e ao espaço. Nós nascemos, vivemos e morremos. Terminou o nosso tempo aqui. Nós temos um tempo limitado, mas Deus é eterno. E no nosso tempo limitado, quando termina o nosso tempo aqui na Terra, só tem 2 lugares que nós podemos ir. Ou direto para a condenação eterna, que todos estamos condenados, ou para a salvação eterna, para o céu. Então nós estamos limitados a um tempo e espaço. Quando nós morremos, é para um desses lugares que nós vamos. Mas Deus é eterno, Ele está fora do tempo. Então a visão de Deus é diferente. A Bíblia ainda diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Lembrando, 2000 anos só se passaram 2 dias para Deus, né, no tempo de Deus. Mas, de acordo com o profeta Joel, os últimos dias começaram no início da igreja. Quando começou a igreja, o Espírito Santo de Deus foi derramado, conforme o profeta Joel disse, e aconteceu todas aquelas coisas sobrenaturais. Então, a partir daquele dia, o Espírito Santo é derramado sobre nós. Então, o Espírito Santo ele está agindo, ele está se movendo, e a ação do Espírito Santo aqui começou. Então, não pense que ainda vai vir um super avivamento, um negócio assim sobrenatural e impressionante. Não, o negócio sobrenatural e impressionante já aconteceu e está acontecendo. Em Pentecostes já aconteceu e simplesmente está acontecendo, versículo 20 aqui, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E esse grande e glorioso dia é a vinda do Senhor. Eu sempre tenho explicado que qualquer filme que você vê de efeitos não é nada, é poeira comparado com aquilo que nós lemos na palavra de Deus. Se você lê como vai ser o dia do Senhor, nós lemos em Apocalipse as pragas, as coisas que vai acontecer, as taças da ira de Deus. Isso ainda não é nada comparado ao dia em que o Senhor virá na sua glória. E aqui descreve, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Tem certos acontecimentos, coisas que acontecem, que nós vemos no céu, que nós vemos na terra, que nós vemos as guerras, que nós vemos as coisas acontecendo, que a gente já fica pensando. Mas todos esses acontecimentos, perto do dia em que o Senhor virá, com poder, com glória, nós não temos nem noção do quanto isso vai ser impressionante. Onde é que vai estar tudo encerrado, nós vamos estar na presença de Deus, na frente do grande trono branco. Isso é impressionante.
E aqui Pedro já começa a falar sobre isso. Ele já começa a dizer, ó, o que está acontecendo? O profeta Joel disse que ia ser derramado, e foi derramado, né? No Pentecostes, o Espírito Santo, de maneira sobrenatural, que eles estavam falando naquelas línguas. E que o Senhor ia vir o grande e glorioso dia do Senhor. Então Pedro começa a primeira pregação dele com essa explicação. Isso que ele explica. E essa pregação em Atos é uma pregação que nós temos que ler, reler e estudar, porque é a primeira pregação da igreja. Foi pregado para a igreja. E é uma pregação onde houve conversões. Às vezes a gente fica todo cheio de dedos e preocupação. Ai, Senhor, se eu levar essa pessoa hoje para a igreja e ouvir tal pregação, ela vai ficar apavorada. Olha a pregação de Pedro. 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Nós temos que ver que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso e devemos expor de maneira clara o que o Deus Todo-Poderoso fala. E aqui Pedro está falando. Então ele começa com essas explicações, começa mostrando a profecia e aí ele passa uma explicação de Jesus totalmente cristocêntrica. Ele fala de como o Senhor veio a essa terra, ele fala da morte de Cristo, ele fala da ressurreição de Cristo, ele fala da exaltação de Cristo e ele fala do senhorio de Cristo. Tudo isso ele fala, e bem mais coisa nós vamos ver. Ele fala sobre pecado, ele fala sobre arrependimento e ele fala sobre salvação. Tudo isso na primeira pregação, é uma pregação completa, né? Que aqui nós vemos. E é uma pregação, como eu disse, é uma pregação totalmente cristocêntrica. É muito bom você ler e estudar as Escrituras e comparar essa pregação cristocêntrica de Pedro com várias pregações que são muitas pregações de falsos mestres. O falso mestre, ele prega uma pregação totalmente voltada para o homem, voltada para a pessoa. Você não escuta volta e meia pregações assim, ó. Você vai vencer. Não se preocupe se você está mal agora. Você vai vencer. Você é o centro de Cristo, você é o centro de Evangelho, você é importante, coitadinho de você. Se você está sendo perseguido, não se preocupe, um dia vai estar tudo certo. Esse tipo de pregação não é uma pregação bíblica, é uma pregação totalmente voltada para o homem, é uma pregação totalmente voltada para o ego da pessoa, para alisar o ego. Coitadinho de ti, você é vítima. Nós vemos as pregações, parece que todas as pessoas são vítimas das coisas que estão acontecendo. Está acontecendo isso, isso. Coitado, você é vítima, não se preocupe, vai dar tudo certo. Isso não é uma pregação cristocêntrica. Então nós devemos ler a Bíblia, porque lembra que eu disse, nós estamos nos últimos dias. E uma das características dos últimos dias nem é tanto as guerras, as pestes, que todo mundo fica apavorado com guerra, com peste, agora tem guerra na Ucrânia, não é isso. Uma das características dos últimos dias se chamam os falsos mestres. A ação do espírito do engano. Você já ouviu falar do espírito do engano? Quem que o espírito do engano acha que vai enganar? Não aquele que já está enganado no mundo. O espírito do engano vai vir para enganar dentro da igreja. E ele vai falar da boca de pastores. E ele vai falar esse falso evangelho. Um evangelho da prosperidade, um evangelho que alisa o eu, um evangelho que a pessoa se sente bem. E ela diz, ai, como eu me sinto bem, como eu me sinto afagado. Ai, como agora eu estou bem. Porque eu sou a vítima. Toda vítima gosta de ser afagada. O falso evangelho ensina que nós somos vítimas. O verdadeiro evangelho mostra que realmente nós somos pecadores, inimigos de Deus e que Deus veio nos salvar. No falso evangelho,
parece que as pessoas estão fazendo um favor em aceitar Jesus. Só que é muito pelo contrário. É o Senhor que, Ele, pela misericórdia dEle, nos aceita, nós que somos pecadores. E no discurso de Pedro, nós vemos isso. Um discurso totalmente cristocêntrico. Então, estude a Escritura. Leia a palavra de Deus. E sonde o teu coração se você não está sendo enganado por falsos mestres. Examine sempre as Escrituras. Examinai as Escrituras, pois julgais ter nela a vida eterna. E cuidado que os falsos mestres, eles pinçam versículos, eles pinçam histórias e distorcem as histórias para te mostrar, acalentar o teu coração de vítima. Nós não somos vítimas. Esses aqui são os passarinhos aqui da minha casa que você está escutando. Vamos continuar a nossa pregação, então, o nosso estudo bíblico. Então, a pregação de Pedro é uma pregação cristocêntrica e primeiro ele começa a falar sobre a vinda de Cristo, a obra de Cristo aqui na terra. Ali no versículo 22, daí ele começa a dizer, depois que ele fala da profecia de Joel, ele diz lá no versículo 22, varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por um intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. O que ele começa a falar aqui? Que Jesus, ele começa a falar de Jesus, o Nazareno, aprovado por Deus. O que é uma pessoa aprovada? Aquele que cumpriu a lei perfeitamente, que não pecou, que fez todas as coisas corretas. Nós pecamos, não fazemos todas as coisas corretas. Mas Jesus, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, foi aprovado por Deus. Ele foi varão perfeito e ele realizou milagres extraordinários e eles sabiam. Essa multidão foi a multidão que conviveu com Jesus. Foi essa multidão que gritou, crucifica-o, crucifica-o. Mas foi essa multidão também que ouviu o Sermão do Monte. Foi essa multidão que viu milagres. Eles conheciam os milagres de Deus. Eles conheciam o que Jesus fez. E aí Pedro começa a falar sobre Jesus, varão, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Eles sabiam a história da ressurreição de Lázaro? Quantos milagres que eles viram. Então, eles sabiam disso. Então, Pedro começa a falar da vida de Jesus, mas da vinda quando o Senhor veio aqui na terra, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus veio aqui na terra, a vinda dele, como foi a vida dele. Ele diz, vocês viram? Ele é o varão aprovado por Deus. Aí o que Pedro começa a falar? Ele começa a falar da morte de Cristo, lá no versículo 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Mas o que primeiro ele diz, este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Quem entregou o Senhor Jesus para a morte, e o tipo de morte que ele tinha que ter, foi Deus o Pai. E quem se entregou voluntariamente foi o Senhor Jesus. Ele diz, eu dou a minha vida. E lembra o versículo que muitos sabem decor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito. E a Bíblia fala do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, a crucificação não foi por acaso, não foi assim, que os acontecimentos, não foi assim uma coisa que aconteceu por causa da situação. Deus assim o determinou. Ali Pedro começa a falar, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então já estava escrito. Lembra quando você lê Isaías 53? Pelas suas pisaduras fomos sarados, varão de dores. Ali ele foi traspassado, ele foi humilhado, como cordeiro mudo ao matadouro. Então Deus já tinha designado como ia ser a morte, qual tinha que ser o sacrifício pelo nosso pecado. E Jesus voluntariamente se entregou. Ali Pedro começa a falar. Mas também nós vamos ver isso, Pedro não isenta ninguém de culpa, porque o que Pedro diz? Olha aqui, vós o mataste, vocês mataram. Ele começa a descrever o Senhor, o Messias que eles esperavam, né? O Filho de Deus, vocês mataram. Ele começa a dizer, esse é o Cristo aprovado, ele foi morto, Deus quis, assim Deus determinou. Ao mesmo tempo que ele mostra que Deus é soberano, ele também mostra a culpa. Ninguém é isento de culpa. Ninguém pode dizer, eu fiz por causa disso. Cada um tem a sua culpa e todos nós somos culpados diante de Deus. E aqui Pedro começa a mostrar. Então Pedro fala da morte de Cristo, da necessidade, da realidade e que Deus designou que o preço a ser pago pelos nossos pecados tinha que ser o sangue. Um cordeiro precisava ser sacrificado sem defeito pelo nosso pecado. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso pecado é tão sério. Nós não temos noção da seriedade do que é pecado. É algo tão sério, tão terrível, que o próprio Filho de Deus teve que vir pagar o preço por nós. Para pensar um pouquinho nisso. E aprenda a amar o Senhor Jesus e se entregar a Ele. Mas vamos continuar. Aqui nós vemos Pedro, então ele estava falando também, da ressurreição. Então ele fala da vida, como o nosso Senhor viveu. Ele fala da morte. E ali em 2:24 ele começa a falar da ressurreição de Cristo. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retida por ela. Jesus ressuscitou. Essa é a nossa vitória. Onde está a morte, a tua vitória? A palavra de Deus diz. Tragada foi a morte pela vitória. A nossa vitória, a assinatura de Deus embaixo está na ressurreição de Cristo. Nós não adoramos um Cristo morto. Nós adoramos um Cristo vivo, que reina, um Deus presente, um Deus real. Aí Pedro começa a dizer, esse Jesus que viveu entre nós, que vocês crucificaram por mão de inimigos, que foi enterrado, Deus o ressuscitou. Ele está vivo. Ele não está morto. Vocês mataram. Mas ele ressuscitou. Aí ele começa a falar sobre Davi. No versículo 25 ele começa a dizer, porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado.
Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exaltou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Aqui ele cita o Salmo de Davi e aí Pedro começa a explicar. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Aí ele fala sobre a profecia de Davi, daí ele explica, Davi morreu, o túmulo dele está entre nós. Mas Jesus não, ele ressuscitou. O túmulo está vazio, a tumba está vazia. Ele ressuscitou. Nós adoramos um Cristo vivo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. E aqui depois, no versículo 33 e 35, o que Pedro começa a falar? Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que esse Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aqui Pedro fala da exaltação de Jesus, que ele foi recebido ao céu e que ele agora, ele é Senhor e Cristo e do senhorio de Cristo. Quem governa a igreja é o Senhor Jesus. O Senhor que está à destra de Deus, à direita de Deus Pai. E ele está na presença do Pai, a palavra de Deus diz, e ele intercede por nós. Então ele mostra a realidade de Jesus. O Jesus vivo, o Jesus que reina. E quando você lê isso, e quando você ouve isso que eu estou falando, que está sendo explicado agora, você tem que explicar, esse Jesus é real. Ele é real, ele está reinando agora. Não foi algo que aconteceu no passado, uma coisa distante, não. Agora ele é o rei. Ele é o Senhor da igreja. Se você faz parte da igreja de Cristo, ele reina, ele governa. Ele é o supremo pastor, o sumo sacerdote, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele é real. A igreja de Atos não é uma igreja distante, a igreja de Atos é a igreja atual. Nós temos que parar de ler a Bíblia como os acontecimentos há 2000 anos atrás. O tempo pode ter passado, mas a realidade é presente. Jesus é real, ele é rei, ele governa. Todas as coisas que acontecem não acontecem por acaso, não acontecem aleatoriamente. Mesmo a guerra que você está vendo agora, vendo notícias agora, mesmo a pandemia, quem tu acha que governa tudo isso? É Jesus. Ele é Deus, ele é rei. Ele não abandonou a terra. Mas todas as coisas que acontecem têm um propósito. Leia a Bíblia, estuda a Bíblia, para saber por que acontecem essas coisas. Então não se sinta sozinho, não se sinta abandonado. Todas as coisas acontecem
E tudo tem um propósito. Há um rei, há um Senhor, há um Deus que é exaltado, nosso Senhor Jesus. E Pedro começa a falar, ele é rei, ele foi exaltado, ele está governando agora. Agora é ele quem governa. E o que vocês estão vendo aqui, as pessoas falando as grandezas de Deus, cada um na língua de vocês materna, é o Espírito Santo. O Senhor prometeu, é a promessa do Espírito Santo, é aquilo que o profeta Joel disse. Então, tudo isso, Pedro começa a explicar. Tudo isso ele começa a falar na primeira grande pregação da igreja. Essa é a primeira pregação da igreja. Uma pregação cristocêntrica, totalmente voltada para Jesus, que é Jesus é o centro, que ele é rei, que ele governa todos os acontecimentos, todas as coisas, tudo o que acontece. E a pregação de Pedro, ela é impressionante, porque Pedro ele não pregou para agradar as pessoas, para agradar os ouvintes. Pedro pregou a palavra. Cada pregador deve pregar a Bíblia, não para agradar o ego das pessoas. E uma das coisas que Pedro fala, logo no início, no versículo 23 de Atos, que nós lemos, sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste. Pedro diz, vocês mataram ele por mãos de iníquos. Agora imagina essa pregação. Pedro dizendo, vocês mataram. Sabe qual é a pregação que impacta hoje? É aquela pregação quando o pregador diz, você está condenado ao inferno. Porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. A Bíblia fala isso. Isso é uma pregação impactante. Mas a Bíblia também diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas antes de Pedro falar sobre perdão, porque daí Pedro começa a falar sobre arrependimento. Ali no versículo 38, porque no versículo 37, olha aqui, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? O que Pedro diz? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso aqui que nós temos, vocês também vão receber. Se arrependam. Então Pedro fala, vocês mataram. Aquilo tocou, lembra que eu disse, isso é uma pregação impactante. E é a mesma pregação impactante daqueles pastores que dizem, todos pecaram, a Bíblia diz, você pecou, eu pequei. Sobre nós pesa a condenação de Deus, sobre nós pesa a ira de Deus. Mas as boas novas, o evangelho é, Jesus morreu, Jesus pagou o preço para te salvar. A pregação não é, vem cá que Jesus tem um plano maravilhoso para ti. Vem cá que tudo vai dar certo na tua vida. Vem cá que você vai ter dinheiro. Vem cá que vão resolver os seus problemas. Tá com uma situação difícil, tá enfermo, vem cá que Jesus te cura. Vem cá que vai estar tudo bem. Isso não é a verdadeira pregação. A verdadeira pregação é essa aqui, que Pedro diz, vocês mataram Jesus. Vocês são culpados. Jesus não isentou ninguém de culpa. Mas há as boas novas. A verdadeira pregação hoje, nós somos pecadores. Você é pecador, eu sou pecadora. Mas Jesus veio, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos deu vida. Leia Efésios 2. Jesus nos deu vida. Na cruz do Calvário, ele pagou o preço e ressuscitou. Isso
é uma pregação de poder. A pregação de poder é esta que prega para a salvação, não uma pregação paracetamol. Sabe o que é uma pregação paracetamol? Você sabe que paracetamol é para dor, não é para curar doença. Curar doença não cura nada. Curar doença tu precisa de um antibiótico. Precisa saber a doença para tomar um antibiótico. Mas o paracetamol é só para dor. Passa a dor, a pessoa está bem. Volta a dor, em vez de procurar a doença, toma outro paracetamol. Não adianta nada, a pessoa vai morrer de tanto tomar paracetamol. Então, pregação paracetamol é aquela que só alivia a dor. Toma aqui, vai dar tudo certo, vai dar tudo bem, Jesus vai te ajudar, não se preocupe, tu vai conseguir emprego, você vai casar, você vai dar tudo certo, as pessoas vão te reconhecer, você vai ser feliz, você isso, você aquilo. Isso é pregação paracetamol, gente. Pregação é aquela pregação para salvação, que te mostra, nós somos pecadores, vocês mataram, nós matamos, é o nosso pecado, nós pecamos. Diante de Deus nós somos o quê? Nós não somos vítimas. Diante de Deus nós somos inimigos, nós somos assassinos, nós viramos as costas para Deus, nós estamos mortos, nós somos inimigos de Deus. E mesmo assim Deus nos ama e enviou o Filho para nos resgatar, para nos salvar. Nós devemos entender a salvação. Jesus veio para nos salvar da morte eterna. Se nós tivermos coisas boas aqui, amém. Se tivermos problemas, amém. Se tivermos enfermidades, amém. Deus cura, mas se Deus não quer curar, também não vai curar. Quantos crentes estão no hospital? Quantos crentes têm câncer? Quantos servos de Deus fiéis morrem? Quantos morreram de Covid, servos fiéis? Você vai dizer o quê? Que Deus não cumpriu o plano dele com aquela pessoa? Por acaso Deus falha? Deus não falha. Deus cumpre todos os planos e propósitos da nossa vida. E o plano e propósito de Deus na vida de Paulo, o maior pregador do Evangelho, foi sofrer por amor de Cristo. Se Deus nos escolheu para sofrer, o que você pode fazer? Buscar mais a presença de Deus, para o Senhor te fortalecer e para você testemunhar. Tem uns que vão sofrer, outros não. Isso é o Evangelho. Isso nós precisamos ler na Bíblia para aprender a ter paz nessa terra, para aprender a passar pelas dificuldades que temos nessa terra. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Ele não diz, tendo bom ânimo, eu vou tirar as aflições. Não, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A morte, quando ela vier, não vai te levar para o inferno. Você vai para a glória, você está salvo. Então, nós precisamos entender o verdadeiro Evangelho. E aqui, nós vemos Pedro, com a primeira pregação da igreja. Estude essa pregação. É uma pregação impactante. É uma pregação que mexe. É essa pregação que gera convertidos e não convencidos. A pregação deve gerar convertidos e não convencidos a entrar na igreja evangélica porque vai ficar tudo bem. E nós vemos hoje, nessa pregação de poder, Deus transformando, o Espírito Santo de Deus agindo e as pessoas reconhecendo e pedindo o que devemos fazer. Quando a pessoa pergunta o que eu devo fazer para ser salvo, é aí que o Evangelho chega com as boas novas. É aí que o Evangelho chega. Mas as pessoas muitas vezes, o que eu devo fazer? Para ter dinheiro, para dar tudo bem, para comprar um carro novo, para isso, para aquilo. Só para as coisas aqui dessa terra. Como é que vai chegar a verdadeira pregação do Evangelho nessa pessoa? Então, nós devemos pregar o verdadeiro Evangelho. Essa é uma pregação impactante. Essa pregação de Atos. Então leia, estude a palavra de Deus. E veja no teu coração, se pergunte, eu sou salvo?
A pregação impactante do Evangelho, ela chegou no meu coração. Eu entendo que eu sou pecador. E como esse povo eu perguntei, o que eu devo fazer? Se você se perguntou, Jesus te diz, se arrependa dos seus pecados. E diga, Jesus, entra no meu coração. E você vai receber a salvação e o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo, é para aquele que é salvo, para o verdadeiro arrependido. Há muita imitação por aí, está cheio de imitação. Mas o verdadeiro Evangelho é esse, que está aqui, na Palavra de Deus. Espero que você tenha entendido um pouco do estudo hoje. Nós vamos continuar estudando semana que vem, né? Mais uma semana que nós vamos estar dando sequência e nós vamos terminar aqui o capítulo 2, porque semana que vem nós vamos começar como viviam os convertidos e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tem bastante coisa para nós estudar e nos analisarmos se nós estamos perseverando na doutrina dos apóstolos. Mas hoje a questão é, você é salvo? Você se arrependeu? Você reconhece que é um pecador e que precisa de um Salvador? O Salvador, ele veio para aquele que reconhece que é pecador, para aquele que sabe que está enfermo. É para esses que Jesus veio salvar. Se você vê, minha vida, olha, eu sou um pecador, é para ti que Jesus veio. Reconhece os teus pecados na presença de Deus e diz, Jesus, me aceita, Senhor, me salva, Jesus. Tu acha que Jesus não vai salvar? Ele veio para salvar, ele já pagou o preço e ele ressuscitou e é aquele que governa e é aquele que cuida da sua igreja. Amém? Então semana que vem nós vamos continuar estudando, agora nós vamos orar. Qual é o teu propósito de oração? Se você está aqui comigo acompanhando, já várias quinta-feira, acompanhando o pastor Osmar, acompanhando as lives comigo. Então, se você tem um propósito, fez um voto na presença de Deus, então vamos orar. Coloca o teu propósito, a tua vida na presença de Deus e vamos orar. Pai, ó Deus de toda glória, nós ouvimos a tua palavra. E a tua palavra, ela penetra no nosso coração. A tua palavra nos transforma. A tua palavra gera vida. E nesse momento, Deus de toda glória, nós queremos colocar a nossa vida diante de ti. Primeiro, Senhor, para a salvação. Senhor, aquele que está escutando e escutou essa palavra. E nesse momento pediu e disse, Senhor, me salva, vem com a tua mão de poder. Salva essa pessoa, Pai. Toca com teu Santo Espírito. Senhor, que ela possa ver que todos os pecados foram já perdoados na cruz do Calvário. Pai, e eu quero te pedir também por aquele que está fazendo um propósito, um voto diante de ti, de orar por uma situação difícil. Senhor, vem com a tua mão de poder e age nessa situação, nesse lar, nessa vida, nessa pessoa. E abençoa. E pela tua misericórdia, concede o que essa pessoa está pedindo e clamando a ti. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Porque para ti, Senhor, não há impossíveis em todas as tuas promessas. Nós te louvamos e glorificamos. Amém. Amém? Então, que o Senhor possa te abençoar, te fortalecer, que você seja cheio da presença de Deus. Semana que vem nós vamos continuar estudando. E se você quer rever essa pregação de hoje à tarde, ela vai estar salva no Instagram, mas também nós colocamos no YouTube, procura Espaço Esperança,
Passo Fundo no YouTube, que você também vai encontrar essa pregação no YouTube. Você pode acompanhar esse estudo de Atos também acessando lá no YouTube. Amém? Que Deus te abençoe e te fortaleça. Até quinta-feira que vem, em nome de Jesus.